dar continuidade aqui no assunto anterior, justamente fiz essa quebra porque os slides iam ficar muito extenso e se tornar até meio que cansativo. Então vamos lá. Vamos dar agora continuidade nos tipos de amostragem. Aqui tem um tipo de amostragem, que é a amostra casual simples, ou seja, a existência de um flame. Todos os elementos da população devem ter chance igual de escolha. Procedimento baseado num sorteio aleatório. Uma amostra estratificada. Na amostra estratificada, os elementos são provenientes de todos os estratos da população. Em cada estrato é feito um sorteio aleatório. Então, por exemplo, uma pesquisa em uma cidade, pesquisa em floresta, ou seja, são por partes. Amostra sistemática. Uma amostra sistemática, os elementos são escolhidos não por acaso, mas por um sistema. No primeiro período do sorteio é aleatório. Por exemplo, exemplos, uma linha de produção, pesquisa em formulários. Então, numa linha de produção, então a gente vai fazer uma amostra da produção, por exemplo, de um carro. Então, a gente vai primeiro sorteio aleatório e aí a gente vai especificar essa nossa pesquisa. Amostra por conglomerado. São amostras feitas em vários estados, maior economia. Em uma pesquisa feita no país, primeiro sorteamos um estado, depois a cidade, depois os bairros e os setores censitários, ou os domicílios e os indivíduos. Então, é por parte, conglomerado. Primeiro eu vou selecionar um estado do Brasil, a partir, por exemplo, trazendo aqui para São João. Primeiro tem lá o sorteio, estado do Piauí, cidade de São João. Aí eu vou lá para o bairro Alto Caixa d'Água. Aí depois eu vou para o setor desse bairro e depois eu vou trabalhar com os domicílios e com os indivíduos. Aqui temos. Então, de início, então vamos lá, dando continuidade. Agora a gente vai trabalhar com a parte mais específica da estatística descritiva. Da estatística em si, conhecer as suas variáveis, como classificamos essas variáveis. Estamos aqui. Análise exploratória de dados, estatística descritiva 1. Organização dos dados em tabelas. Por exemplo, o que é uma variável? Dentro da estatística. Uma variável é uma característica, propriedade ou atributos de uma unidade da população, cujo valor pode variar entre as unidades desta mesma população. Então, temos os tipos de variáveis, que pode ser, de início, variáveis qualitativas ou categóricas, é quando os possíveis valores assumem atributos ou qualidade. Exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa estatística numa certa região, por exemplo, aqui na nossa cidade, eu quero saber se no Alto Caixa d'Água tem mais pessoas do sexo feminino ou masculino, qual é a cor de pele que predomina, qual é o nível de escolaridade dessa minha população, quais são as doenças, condição de água e tudo. Então, eu vou fazer para trabalhar mais com variáveis qualitativas ou categóricas, quando eu vou dividir por categoria. Variáveis quantitativas ou de medida, por exemplo, quando os seus valores são expressos em números. Exemplo, a altura dessa minha população, o peso, a quantidade de filhos, o pH, a concentração de reagentes e etc. Especificando os tipos de variáveis. Variáveis qualitativas podem ser classificadas ainda como ordinais, quando o atributo de uma ordenação natural indicado a intensidade crescente de realização. Exemplo, grau de escolaridade, classe social, condição de ar, condição de água e estado clínico. E variáveis
qualitativas nominais, quando o atributo não se estabelece uma ordem. Exemplo, sexo, cor, raça, doença e etc. Já nas variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Quando uma variável quantitativa ela é discreta, os resultantes de contagens, assumindo assim, em geral, valores inteiros. Exemplo, números de filhos, números de peças defeituosas de um estoque, número de pessoas doentes na região e etc. Já a contínua, ela assume valores em intervalos de números reais. Geralmente são provenientes de uma mensuração. Exemplo, o peso, a altura, o pH, concentração. Na maioria das vezes, as variáveis quantitativas contínuas, ela trabalha mais com números inteiros, ou números quebrados, ou números decimais. Por exemplo, peso que vem 62,4. Então, quando a gente trabalha com esses números inteiros, decimais, com casas decimais, a gente vai trabalhar mais com quantitativo, variáveis quantitativas contínuas. Resumo geral, os tipos de variável. Temos aqui, variável qualitativa, ela é dividida em nominal e ordinal. Variável quantitativa, ela é dividida em discreta e contínua. Tabelas. Vou trabalhar aqui com tabelas. As tabelas e os gráficos são utilizados em estatística para apresentar os resultados obtidos de maneira rápida e segura, permitindo uma leitura e interpretação mais fáceis. Uma tabela possui corpo, título, cabeçalho, coluna, indicadora, coluna ou parte numérica, linhas, casas ou cédulas. Uma série estatística. Uma série estatística é toda a tabela que apresenta dados estatísticos em função da época, local ou da espécie. São usadas para variáveis qualitativas nominais, onde eu vou especificar as séries geográficas, que ela vai trabalhar espacial, localização em território, as séries específicas, que vai ser dividido por categoria, por espécie, por classe. As séries temporal vai ser dividida por história, por data e cronologia. E a conjugada, que é mais de um tipo de série. Bom, aqui eu tenho números de nascimentos do segundo sexo. Número é uma série específica ou categórica. Quando eu trabalho dessa forma, eu estou trabalhando com especificidade específica. Aqui, mais algum exemplo. Série geográfica. Onde eu vou trabalhar por estado, por região. Série temporal, por exemplo, produção de milho no Distrito Federal 2014-2015. Temos aqui os dados, são exemplos. Série conjugada, mais algum exemplo. Gráficos para as séries. Os gráficos são utilizados para expressar os resultados de forma mais compacta e chamativa, ao mesmo tempo. Os tipos de gráficos. Gráficos de setores. Mostra a relação de itens pesquisados em relação com o topo. Usa-se muito a porcentagem. Gráficos de colunas ou barras. Apresenta os dados por categoria. Gráficos de linha. Mostra a evolução dos objetos no determinado intervalo de tempo. Temos aqui o gráfico de setores ou de pizza. Ele é representado variáveis qualitativas, quando os dados apresentam poucas características. Por exemplo, aqui eu estava trabalhando de um posto de gasolina ou um posto combustível, trabalhando com gasolina, álcool e diesel. Gráficos de barras. Bastante usado com variáveis qualitativas e quantitativas discretas. Ideal para quando temos várias classes de categorias.
Aqui eu tenho alguns exemplos para poder construir esse gráfico no Excel. Temos aqui os dados e aqui a gente tem alguns exemplos de como poder construir e alguns exemplos de gráficos de setores, de barras. Então, bom pessoal, essa é mais a parte teórica da estatística. Espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa parte teórica, desse conteúdo, entendeu? Então, espero que tenha uma aula muito proveitosa e agradeço vocês. Beijos, bons estudos e até a nossa próxima aula.